Olá, pessoal. Eu sou a professora Jussiane Souza e estamos seguindo com o nosso curso Comunidade, Território e Políticas Sociais. Essa é a nossa 6ª aula e vamos iniciar recuperando o nosso trabalho prático de campo deixado na aula anterior. O nosso trabalho ele se remetia ao vídeo da professora Aldaís Sposati e assistimos juntos, a esse vídeo e ficamos de fazer reflexões sobre os pontos mais importantes, e a atividade deixada se remetia a um trecho do entendimento do território enquanto topografia social e pensando nessa proteção social na dimensão ampla e coletiva que envolve as condições das famílias, do conjunto da população e das relações sociais e condições vividas nos territórios. A partir desse entendimento, o aluno deveria descrever como se apresentam os serviços do seu cotidiano no seu território, nas relações sociais, refletindo sobre a permanência dos serviços e alcance a todos. Partindo dessa nossa análise, a atenção ao grupo de necessidade no chão onde as pessoas vivem é o ponto inicial para a gente ter esse feedback aí da construção desse trabalho. Essa atenção a um grupo de necessidade no chão onde as pessoas vivem se remete a estar compreendendo que a proteção social pensada na política de assistência social ela não é algo individual. E como está no texto, ele é colocado de forma ampla e coletiva, compreendendo a vivência das pessoas naquele território. Como elas têm acesso aos serviços, se elas têm acesso aos serviços, se esses serviços realmente são efetivados, em quais condições essas pessoas vivem, exatamente. E aí eu espero que vocês tenham conseguido observar essa realidade no território de vocês e pontuar, descrever como isso é percebido. A desigualdade social. O que acontece? No cotidiano das nossas vivências, a gente acaba observando que um grupo de pessoas tem total inclusão, isto é, tem acesso a todos os serviços, vive de uma forma com dignidade e os serviços com todas as capilaridades, enfim, tem habitação, tem trabalho, tem cultura, tem lazer. De que forma que esse conjunto de condições está disponível para um grupo que está lá totalmente incluído e, na verdade, essas realidades apresentam aqueles que estão totalmente fora, que estão totalmente excluídos. Tem aqueles que ficam no meio termo, mas tem aqueles que estão totalmente excluídos das condições que se fazem necessárias para uma vida no cotidiano. Pensando nisso, a gente se remete a como é que deve ser, então, pensada a política de assistência social. Bem, a política de assistência social, ela é garantidora de direitos, ela é uma política, como a Aldaís Sposati coloca, é uma política de Estado. Então, ela não é como as ações lá do passado, pautadas na caridade, no assistencialismo, ações vinculadas muitas vezes de cunho religioso. A política de assistência, ela é algo que tem que ser garantidor de direitos de cidadania. E como é que a gente pensa na efetivação dessa política? Ela tem lá todo um direcionamento, um perfil, as diretrizes, os princípios de como o trabalhador deve atuar, de como é que esse sistema deve ser materializado. Então eu vou chamar um ponto muito importante que é para a nossa atuação profissional. Veja, hoje em dia, na política de assistência, através da NOB SUAS, e existe a NOB RH SUAS também,
tem lá todo um ordenamento dizendo quem são os profissionais que podem realmente estar ocupando aqueles cargos. Então, diferentemente de antes, de um conservadorismo que estava impregnado na política de assistência, onde eu indicava fulano, beltrano, ciclano, hoje os gestores dos equipamentos, eles têm que seguir exatamente a orientação que está posta na política. Então, é muito importante que a gente, né, possa realmente estar ali compreendendo, né, quem são aqueles cidadãos, as condições de vida daquelas pessoas e, sobretudo, com consciência e formação. Por isso, a importância da educação permanente. A gente tem que reconhecer e concretizar os direitos. E assim a gente vai estar podendo falar minimamente de cidadania. O que fica claro para a gente é que a gente não pode fazer a política, estar nos serviços, para atuar da maneira que a gente acha que é correto. A gente tem que estar nos serviços, ocupando os nossos cargos, para fazer exatamente de acordo como a política está aí estabelecendo o ordenamento, o atendimento, as prerrogativas. E é muito importante que a gente tenha esse olhar para a família, para o sujeito que chega até a gente, com muito respeito, né? Que eles sejam tratados com muita dignidade, porque eles estão ali porque eles estão acessando um serviço e através dessa política que está ali sendo representada nos seus diferentes níveis de atendimento, né, e de complexidade, você tem aí a materialização dos direitos. É através disso, né, dessa política de Estado, que os direitos se materializam. Só para ressaltar, eu trouxe aqui um ponto importante que se remete às categorias profissionais para atender as funções essenciais de gestão. Então, eu tenho especificado na lei quem são aqueles profissionais, qual é a formação de nível superior que eles precisam ter para estar ali. Não pode ser uma indicação devido às relações sociais, né? Assistente social, psicólogo, advogado, administrador, economista, terapeuta ocupacional, pedagogo, sociólogo. Quer dizer, está esclarecido que para que a gente possa romper realmente com esse conservadorismo, seja no viés do conservadorismo, ou seja em práticas que nada representam a política de assistência, existe aí todo um corpo técnico necessário para estar atuando e se debruçando sobre a realidade dos territórios e as vivências das pessoas, para que as pessoas possam ser devidamente atendidas ou acompanhadas e encaminhadas para os serviços de acordo com a demanda que se apresenta nas suas respectivas complexidades. Ok? É importante que a gente compreenda também... peraí, esse slide aqui eu não li para vocês. Então, ao refletir sobre o território, busca-se identificar o que é comum a uma coletividade. A presença de serviços, as condições objetivas das ruas, dos espaços, a presença da violência e de equipamentos de segurança, a construção histórica, que é fundamental e relacional. Então, quando a Aldaísa Esposati ela coloca isso, ela está fazendo uma sinalização para a questão da compreensão da proteção social a partir, né, do território, né, vivenciado, e considerando essa compreensão da proteção social num aspecto coletivo, amplo, né, e não apenas no individual. Tudo isso a gente precisa levar em consideração para que a gente possa realmente compreender a proteção social enquanto um direito, né, direito de todos e um dever de Estado. Então vamos lá. A proteção social ela vai estar se referindo a ações voltadas para
resguardar os cidadãos contra riscos pessoais e sociais inerentes aos ciclos de vida e ou atender necessidades sociais geradas em diferentes momentos e contextos históricos relacionadas a uma multiplicidade de situações conjunturais e estruturais, individuais ou coletivas. Visto essa definição de proteção social, a gente tem alguns pontos aí de interrogação, né? O que seria pensar situações de risco e vulnerabilidade? Longe de querer discutir, né, aprofundar aqui a temática, mas qual seria a importância de eu estar sinalizando isso? Primeiro, para afirmar a importância da atuação do técnico profissional, né, frente àquela realidade. Então, ele vai identificar as demandas que se apresentam e, de acordo com aquelas demandas, os serviços vão estar lá estruturados, vai estar sendo encaminhado para as complexidades que se fazem pertinentes. Então, na proteção social, eu tenho a proteção básica e eu tenho a proteção de média e alta complexidade, que é a proteção especial. Proteção básica e proteção especial. A proteção especial eu tenho média e alta complexidade. Veja bem, eu estou falando da organização dos serviços de acordo com as complexidades. Eu não estou aqui falando que as famílias são complexas, que os casos são complexos, e aí eu vou estar colocando a família, caso, complexos de tal serviço. Não, não é a família. O técnico tem que ter esse entendimento. As demandas que se apresentam têm que ser compreendidas e essas demandas, né, vão ser encaminhadas de acordo com a complexidade delas. E aí, na proteção social, a gente vai estar, enquanto profissional, técnico, diante daquela realidade posta, entendendo qual serviço, em qual proteção ele estaria. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho que é importante da gente observar. Quando a gente fala, né, na vulnerabilidade social, tem dois pontos que a gente tem que levar em consideração: a fragilidade e a exposição. Então, eu tenho uma fragilidade e uma exposição que podem estar atreladas a uma dimensão material ou uma dimensão relacional. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter ausências, né, uma exclusão, e aí formalmente eu não tenho uma renda, formalmente eu estou passando por alguma situação de fragilidade que me remeta ao não ter acesso a algo específico naquele momento da minha vida, e eu também posso estar passando por uma questão onde as minhas relações familiares, a minha sociabilidade, ela também esteja fragilizada. Então, no pé, na letra da política nacional está posto que vulnerabilidade social são fragilidades devido à exposição a processos de exclusão de famílias e indivíduos que vivenciam contextos de pobreza. Pode ser a ausência de renda, né, o precário ou nulo acesso a serviços públicos e a fragilização ou não de vínculos afetivos, relacionais, e que tudo isso pode realmente fazer com que a família tenha que estar inserida em algum tipo de serviço de acordo com aquela demanda que for apresentada. No que se refere aos riscos, é importante que a gente veja que já é algo que a violação está ali, iminente. Então, ao pé da letra da política, no que se refere a risco social, diz situações de risco pessoal e social por violação de direitos se expressam na iminência ou ocorrência. E aí tem uma série de eventos que eu acho interessante a gente pontuar para que a gente possa visualizar o nível de violação.
Então a gente tem violência intrafamiliar, física e psicológica, a gente tem o abandono, a gente tem negligência, abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar, idosos em situação de dependência, pessoas com deficiência ou agravos decorrentes do isolamento social. Então, é muito importante que os profissionais de nível superior, estejam atentos, que atuem de forma técnica e aí pautados nisso, considerando também uma equipe aí multidisciplinar, entendam a demanda que se apresenta, que essa demanda seja analisada e assim, os indivíduos e as famílias sejam devidamente atendidos, inseridos nos serviços que se façam pertinentes de acordo com aquele grau de complexidade da demanda. Repito, da demanda, isso é muito importante, porque a gente não pode ter um olhar para a família achando, essa família tem um problema que é complexo a tal nível, esse indivíduo, não. As condições, a realidade daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela família, vai fazer com que a gente compreenda o que ela está vivenciando. E assim, nem sempre é tão assim fácil para os serviços. Existem momentos em que parece que fica difícil você diferenciar onde está aquela complexidade, se é na básica, se é na alta complexidade, na média, quer dizer, se está na proteção básica ou se está na proteção especial. Em alguns momentos isso realmente fica difícil de perceber. Por isso, a importância de que esses profissionais estejam atentos para poder fazer o serviço com qualidade, com continuidade, com atenção e, sobretudo, realmente garantindo direitos. Porque quando um profissional ele não consegue identificar, compreender aquela demanda, o sujeito, o nosso usuário dos serviços, ele fica muito prejudicado, porque ele vai levar muito tempo para ser devidamente atendido naquilo que realmente ele precisa. Pensando nesse aspecto, nós temos aí a resolução da NOBSUS e temos um capítulo que trata da vigilância socioassistencial. Veja bem, no artigo 87, a vigilância socioassistencial ela é caracterizada como uma das funções da política de assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas. Olha um ponto que a gente já falou bastante. O que adianta eu pensar na implementação de serviços se, na verdade, eu não conheço o território? Se eu não tenho conhecimento de todas as relações, de todas as questões inerentes daquele território. Por isso a importância de se fazer um estudo, um diagnóstico, para que os serviços possam ser implementados, para que se possa ser pensada na proteção que se faz necessária ali, e toda uma organização de serviços, considerando a maior proximidade possível das famílias e grupos em vulnerabilidade. Então, hoje a gente tem essa perspectiva de ter os serviços cada vez mais próximos daquilo que se faz necessário atuar. Vamos lá. Então, a gente está tratando das situações de vulnerabilidade e risco que vão incidir sobre as famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios. Nós estamos tratando do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. Então, está interligado. Eu compreendo as situações de vulnerabilidade e risco,
Eu identifico se há violações, eu identifico o que está posto ali naquele território, as vivências, o que está sendo vivenciado, e a partir disso eu tenho que pensar no volume e na qualidade dos serviços que devem ser ofertados pela rede socioassistencial. Dito isto, a gente vai estar pensando, né, de forma objetiva, que a política pública de assistência ela deve se realizar. Eu já sinalizei no início dessa aula que nós temos um direcionamento. A política nacional de assistência social ela está totalmente norteada, né, pelos seus princípios, diretrizes. Não é o que eu acho que eu devo fazer, não são ações pontuais, não são ações assistencialistas, e os serviços eles não estão ofertados de forma fragmentada. Então tem que ter todo um conjunto para que a gente possa realmente estar pensando nessa proteção social, que é um direito, que é um dever do Estado. Então a política diz que ela realiza-se de forma integrada a políticas setoriais. Esse ponto é interessante porque muitas vezes a gente pensa na política de assistência como se ela fosse a salvadora da pátria, né? Tipo assim, ela sozinha vai resolver tudo, mas não é. Isso aí é um engano. Isso aí é um pensamento messiânico que a gente tem que desconsiderar. O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que existe um cidadão que tem direitos, que quando a gente pensa na cidadania, é aquele cidadão que está completo. Então a gente tem que pensar em todas as políticas que se fazem necessárias. E a política de assistência social, ela vai estar dialogando com a saúde, com a habitação, né, com trabalho e renda. Então a gente tem que estar pensando nesse cenário. Então, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, a garantia dos mínimos sociais e ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Então, sob essa perspectiva objetiva, prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles realmente necessitarem. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural. Eu queria destacar um ponto aqui, quando a gente fala dessa inclusão e a equidade dos usuários, que muitas vezes você fala, não, mas o direito é igual para todos. E aí você não considera a equidade. Veja bem, a equidade ela vem justamente para dizer que tem que ser ofertado àquela pessoa aquilo que realmente ela está precisando para que ela tenha as condições reais, né? E satisfazer aquela necessidade para mudar a sua situação. Então, assim, não é dando a mesma coisa para todos, mas eu vou dar mais para quem precisa de mais. Eu sempre costumo fazer, né, uma brincadeira com meus alunos em sala de aula, que é assim, a necessidade de você pular um muro de 3 metros. E aí eu vou e todo mundo precisa pular um muro, vai ter que ter uma escada. Aí eu pego uma escada e dou a escada exatamente igual, sem considerar o número de degraus que realmente um ou outro precisa ter para pular o muro com segurança. Então é isso, eu vou realmente olhar, né, a altura daquela pessoa, ela vai conseguir pular com essa escada, com aquela escada, com mais degraus, menos degraus. É nessa perspectiva, eu vou estar dando para aquela pessoa, a pessoa vai estar recebendo de acordo com a sua necessidade. Então, isso é muito importante que a gente leve isso em consideração. Eu vou assegurar que essas ações no âmbito da assistência social, elas têm uma centralidade na família. Veja, na Política Nacional de Assistência, a família é a centralidade das ações dos serviços.
né, todas as ações que são inerentes para essa família. E a gente mais para frente vai, inclusive, ter um olhar, né, amplo sobre esse conceito família. Porque a gente entende que a família, a convivência familiar e comunitária, ninguém fica bem de uma forma isolada, né? Então a gente tem que pensar de que forma. Lembra quando eu falei que a proteção ela tem uma dimensão material, ok, que é facilmente percebida quando a gente vai lá, né, cita aqui facilmente. Tá faltando, é uma questão da pobreza, falta de trabalho, mas a dimensão, né, relacional, essa dimensão relacional que a gente tem na sociedade, seja com os nossos parentes, seja ali com os vizinhos, né, as redes que existem no território de sociabilidade, isso é muito importante, isso tem que ser pensado. Isso é fundamental para a gente compreender aquele cidadão em todas as suas nuances que se fazem necessário para dizer se está com uma vida digna. E aí, pensando nesse aspecto, a gente fala a proteção social, a ser operada pela política de assistência social, ela envolve a garantia de um conjunto de seguranças de forma articulada. E aí, né, ela deve garantir seguranças de acordo com o que está descrito na política, segurança de sobrevivência, e aí quando a gente fala de segurança de sobrevivência, a gente fala de rendimento e de autonomia, fala de segurança de acolhida e fala de convívio ou vivência familiar. Eu vou trazer assim brevemente, né, só para que a gente possa ter essa sensibilidade quando a gente estiver, né, no nosso território, para saber o que deve ser ou não, deve ou não estar ali instalado para ser ofertado. Então vamos pensar, segurança de sobrevivência. A segurança de rendimento não é uma concessão do valor do salário mínimo, uma compensação do salário mínimo inadequado, mas é você pensar, né, que toda pessoa tem que ter uma forma, né, uma renda para de alguma forma garantir a sua sobrevivência. Então, independente de suas características, de suas limitações, seja para o trabalho, ele estando desempregado, é preciso se pensar numa forma que essa pessoa vai ter para se manter. E aí é o caso de pessoas com deficiência, os idosos, desempregados, as famílias numerosas, famílias desprovidas, né, das condições básicas para a sua reprodução social em padrão digno e cidadã. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Aí, a partir daí, essa segurança social de renda, ela vai estar operando através da concessão de bolsas, auxílios financeiros, né? E aí, assim, a gente conhece bastante, né? O Bolsa Família, por exemplo, é um exemplo. E aí tem as determinadas condicionalidades que devem ser seguidas e são colocadas. E a gente também tem aí benefícios continuados, que são para aquelas pessoas que, na verdade, não estão inseridas no sistema produtivo e contributivo, então elas não estão no trabalho, não tem como me inserir, não tem como trabalhar, e aí eu realmente não tenho renda nenhuma, eu preciso desse tipo de benefício específico para a minha condição que eu estou vivendo naquele momento. E às vezes esses ciclos são ciclos por uma incapacidade, né, que a vida coloca, que pode ser de forma longa, pode ser em médio prazo, pode ser de curto prazo. E aí a gente tem que ter muita sensibilidade quando a gente está fazendo os nossos... estar junto com os nossos usuários e fazendo os atendimentos para esse olhar. Quando a gente pensa ainda na segurança de sobrevivência, a gente também tem que pensar de que forma que há a segurança de desenvolvimento de autonomia. E aí, assim, isso tem muito a ver, né, com as ações dos profissionais nesse aspecto de desenvolver capacidades e habilidades para o exercício de protagonismo, da cidadania, estar com os nossos usuários, incentivar a participação em conselhos, em conferências, para que essas pessoas tenham voz, para que elas possam se expressar, para que elas compreendam, né, e tenham realmente na ponta da língua os seus direitos.
Então, assim, a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade. Conquista de um maior grau de independência pessoal e qualidade nos laços sociais para os cidadãos e cidadãs sobre contingências e vicissitudes. Então, assim, se eu percebo que falta alguma coisa nesse aspecto, veja, não é só uma solicitação de cesta básica, é eu ter uma escuta, né, qualificada, que eu possa reconhecer ali tudo aquilo que se faz necessário. Não é só o que aparece na materialidade, mas é tudo aquilo que eu tenho que ter, né, para trazer realmente esse usuário para a cena da participação, para que esse usuário tenha voz, para que ele esteja ali empoderado, né, que ele se faça representar, que ele possa ser ouvido, né, na coletividade. Então, a segurança de apoio e auxílio também, né, quando sob riscos de circunstâncias, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos. Em algum momento, você pode se deparar com essa situação, atendendo uma família que venha a ter essa necessidade, como eu falei, que pode ser de curto, médio prazo, e ter a necessidade desse suporte, que é, na verdade, uma segurança prevista legalmente. Um outro ponto muito importante quando a gente fala das seguranças, né, socioassistenciais, é a segurança da acolhida. E entende-se como uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios da vida humana em sociedade. Então, o que significa isso? É você pensar que em um determinado momento, um indivíduo, por não ter a condição, exemplo, uma criança, um idoso, uma criança que teve algum tipo de violação e precisa de uma intervenção imediata. Então, é preciso que haja essa segurança de acolhida, e essa segurança de acolhida ela pode se dar a curto, médio e longo prazo, sempre pensando que a melhor forma de se viver, obviamente, é que não esteja nesses espaços, mas sim próximo nas relações, na vida comunitária, em família e comunitária. Mas quando não tem outra alternativa, e quando esgotada todas essas possibilidades, se faz necessário, é preciso sim que haja ali a garantia dessa forma de segurança. Então, assim, as instalações físicas e a ação profissional, elas devem conter condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, concessão de benefícios, aquisições materiais, sociais e socioeducativas. Então, a segurança de acolhida, ela supõe ações de abordagem em territórios, de incidência de situações de risco, bem como a oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência dos indivíduos e famílias, de acordo com a necessidade que eles estiverem apresentando naquele momento. Então, assim, nesse aspecto aqui, inclusive na esfera da política de assistência que eu atuo, né, da alta complexidade. É muito importante que a gente tenha todo um respeito à história de vida desses sujeitos que chegam para essa segurança de acolhida. Porque você estando numa situação dessa, onde você, por muitas vezes, sai, né, do seu espaço de vida, do seu espaço das suas relações, você sai para uma proteção, mas mesmo nesse aspecto, muitas vezes, né, uma criança ou um idoso, ele sofre por estar indo para um outro lugar sem ser aquele seio familiar, porque ele não percebe as violências sofridas, as violações que estão sendo perpetradas ali. Então, eu considero que esse serviço de acolhida, né, como diz aqui, é uma das seguranças primordiais da política de assistência. Ela tem que ser
ofertada com muito compromisso e com um olhar muito respeitoso para garantir a dignidade de vida dessas pessoas que vão estar passando por essa situação. Dando sequência, a gente vai falar da segurança de convívio, né, ou vivência familiar. Então, a segurança de vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser preenchida pela política de assistência social. Isto é, supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. Como eu falei, se você está falando de proteção social, a proteção social e a exposição a vulnerabilidades e riscos, ela não tem só a dimensão material, né? Mas essa dimensão relacional, ela é pensada na política também de assistência social. Isso foi um ganho. É muito importante que a gente realmente possa ter esse olhar, né? Porque é próprio da natureza humana o comportamento gregário e é na relação que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade. Então, a dimensão societária da vida, ela vai estar desenvolvendo potencialidades, subjetividades coletivas, com construções culturais, políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. Então, as barreiras relacionais criadas por questões individuais, grupais, sociais, por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias, elas estão no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, elas devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio. Como é importante a gente estar refletindo sobre isso numa sociedade que muitas vezes mostra uma face extremamente individualista, onde a gente tem aí um isolamento, né, e um distanciamento das pessoas. Hoje é isso que a gente está vivenciando. Como é importante a gente pensar de que forma que isso acontece e isso se torna uma proteção social. Eu disse para vocês já também, eu já sinalizei a importância de se pensar o preconceito, a discriminação, e que essas condutas, na verdade, essas violações, elas estão aí na base, né, no chão da vulnerabilidade social. Porque quando você tem uma ação dessa forma, preconceituosa, racista, discriminatória, você está ali segregando pessoas, você está isolando, você está excluindo. E como isso é perverso? A gente não pode pensar realmente em se considerar um cidadão se a gente vive essa insegurança do convívio. A gente vive a insegurança das relações. Então, como é importante estarmos na política de assistência e pensar desta forma, ter esse olhar atento para essa questão. Então, a política pública de assistência social, ela marca especificidade no campo das políticas sociais, pois configura responsabilidades de Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos brasileiros. O que a gente acabou de estar fazendo aqui uma leitura em conjunto de todas essas proteções e serviços socioassistenciais é para reafirmar aí uma responsabilidade, né? Responsabilidade de Estado, né? Um dever de Estado de estar realmente garantindo à população a proteção social. E pensar, na verdade, que as desproteções, né, elas têm que ser vistas muito atentamente. E a gênese dessas desproteções numa sociedade com tantas contradições e desigualdades sociais, né, que deixa claramente a segregação aí, de vários grupos populacionais. Então, a gente precisa entender e ultrapassar aquele olhar conservador, né, com ações fragmentadas, com ações setorizadas. Não existe você pensar numa política se você não pensar de forma articulada, né, a todas as políticas setoriais que existem. E pensar dessa forma é você pensar em realmente ver aquele sujeito inserido, né, para que a vida dele tenha, de fato, garantias de uma vida digna e direitos de cidadania.
Portanto, para a localização dos serviços socioassistenciais nos territórios vulneráveis, é necessário identificar os riscos a que estão expostos os grupos que ali vivem e organizar serviços e programas que possam preveni-los, evitando que se instalem ou atenuá-los no caso de já terem provocado agravos ou sequelas individuais e sociais. Vejamos que fica como uma compilação, né, do nosso diálogo na aula de hoje, que a gente pensa o território, numa perspectiva ampla, numa perspectiva que considera a vivência daquelas pessoas, que a gente vai considerar a proteção social num aspecto também amplo, num aspecto coletivo, dos bens e serviços que estão sendo realmente vivenciados, que têm realmente efetiva instauração ali naqueles territórios, e pensar o nosso cotidiano, de que forma o cotidiano naquele território ele flui, né? Como foi dito, existe escola, existe transporte, existe acesso à saúde, como é que isso acontece? Então fica essa compilação para a gente pensar na importância da política nacional de assistência social enquanto dever de Estado, né? E pensar no direito a essa proteção social e de que forma que esses serviços de proteção socioassistencial eles devem ser ofertados de uma maneira tão ampla, né? Pensando desde das relações interpessoais, as relações que esse indivíduo tem, né, na dimensão relacional, mas também pensando na dimensão material dessas vulnerabilidades sociais e riscos que o indivíduo ou a família ele acaba enfrentando ao longo da sua vida, ou por uma fase, ou de repente até a vida toda, considerando a formação sociohistórica do nosso país, onde a gente observa, né, que a segregação de vários grupos, de várias comunidades, de vários segmentos da população que se perpetuam aí ao longo da história como sempre os excluídos, estando fora desse cenário de acesso a todos os serviços que se fazem necessários. Temos aí nosso trabalho prático de campo, né, para não esquecer, não pode faltar. E aí, a atividade proposta, vou ler aqui para vocês, a capacitação social é um mecanismo, a vigilância social é mecanismo essencial para a prevenção do risco, do quase risco e das situações de vulnerabilidade social existentes nos territórios e microterritórios, pois é por meio do conhecimento das situações concretas que o SUAS pode alcançar a efetividade dos serviços socioassistenciais ofertados à população atendida. Como você percebe no seu território as situações de risco e vulnerabilidade social, da mesma forma busque se informar sobre os serviços socioassistenciais ofertados. Então, é realmente lá aquele olhar de vocês, no território de vocês, sempre incentivando para que haja realmente aí um estudo, né, um diagnóstico desse território. Acho muito interessante pensar que realmente na escola a gente não tem o hábito de sentar e esmiuçar, olha, a riqueza desse território aqui, dessa cidade, se dá por isso e isso. Esse exercício é fundamental para a gente que atua na política de assistência, ou para a gente que precisa realmente estar ali muito atento e antenado, né, para a realidade daquele espaço territorial, não só considerando a geografia, né, mas considerando a vida que realmente acontece em cima daquele relevo, a vida, as relações, as condições de vida vivenciadas. Então, assim, eu reforço a importância, né, do compromisso de vocês estarem fazendo essa atividade, de vocês realmente fazerem, né, essa busca da vivência, de circular no território e fazer todos esses registros. E, sobretudo, porque a gente, como eu falo, a gente sempre precisa de conhecimento
da realidade para pensar e melhorar, né, e efetivar e ter serviços com qualidade, atendendo a demanda que realmente está posta ali. Ressalto também para vocês as referências bibliográficas, tá? Se vocês tiverem interesse em se aprofundar na leitura, eu sempre coloco aqui para vocês. Então, até breve, até a nossa próxima aula. Um abraço, tá? Beijos.